Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 9º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui, mais uma vez, gravando do aprazível bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje é realmente muito especial. Eu estou aqui na minha frente, honrando a bancada desse podcast, um amigo, um companheiro de lutas, uma pessoa que é sem dúvida uma referência, tanto na academia, tanto na teorização da política criminal, da criminologia crítica, do direito, do processo penal, como também uma referência na militância, né? Eu sou testemunha, né, de que a militância do entrevistado de hoje ela é muito importante, ela é absolutamente fundamental para aprofundar a reflexão e o conhecimento dos temas que a gente vai trazer aqui hoje nesse podcast. Quem está aqui conosco hoje é nada mais nada menos do que o delegado de polícia Orlando Zacconi, essa figura carismática, especialíssima, que, enfim, vive aí militando sobre questões ligadas aos policiais antifascismo, a questões de criminologia crítica, autos de resistência, criminalização das drogas, militarização da polícia, enfim, Orlando domina aí uma série de temas que tem tudo a ver com o centro, com o objeto do nosso debate aqui nesse podcast. Só para lembrar a vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e também em praticamente todas as plataformas de áudio, né? Estamos no iOS, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. São aí ferramentas, instrumentos que vocês podem utilizar para entrar em contato com a gente, para mandar críticas, para mandar sugestões, enfim, tudo mais que vocês quiserem. Inclusive, a vinda do Orlando aqui hoje, ela tem muito a ver com pedidos da nossa audiência qualificada. Muita gente pediu, inclusive no curso da entrevista, eu vou trazer questões ao Orlando que foram colocadas por ouvintes nossos, né? Perguntas específicas encaminhadas por ouvintes nossos. Isso enche a gente de alegria, quer dizer, tá tendo essa troca, tá tendo essa participação. Então, qualquer coisa, pessoal, é muito bem-vinda aqui para enriquecer o nosso debate, enriquecer o nosso diálogo. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto de vocês com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 9º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com o Orlando Zacconi. Então estamos aqui, como eu falei, com o nosso entrevistado especial do dia de hoje. E aí, Orlando, tudo bem? Quero passar a palavra para você se apresentar rapidinho para a gente, dizer a que veio. Olá, Rafael Borges, ouvintes. Primeiro, agradecer muito, né, as palavras e o convite, né, para estar aqui hoje. Bom, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro há quase 20 anos. Em dezembro agora eu vou completar 20 anos. Tenho uma formação acadêmica, né, que tem uma relação direta com o Instituto Carioca de Criminologia, né. Eu fiz um mestrado num curso de pós-graduação, né, da Universidade Cândido Mendes, onde o professor Nilo Batista e a professora Vera Malaguti eram os meus orientadores, né, e eram coordenadores do curso, né. Depois eu fiz o doutorado na UF, dando uma sequência, né, no estudo sobre a criminalização das drogas, no que elas têm de mais cruel, que é o grande encarceramento, que foi a pesquisa do mestrado, que resultou no livro Acionistas do Nada, Quem São os Traficantes de Drogas, e no doutorado a grande letalidade do sistema de injustiça criminal, onde eu estudei o arquivamento dos autos de resistência, ou seja, toda essa política de extermínio que tem uma forma jurídica, né, que é o auto de resistência. Então, lá ali eu pude contemplar, né, a possibilidade de documentar, né, que essa política de extermínio ela tem participação de outras agências, além da agência policial, nos pedidos de arquivamento dos promotores, né, no passar pano da magistratura, né, nos apelos midiáticos. Bom, é isso, né? Hoje eu faço parte de um movimento nacional, que é o Movimento Nacional dos Policiais Antifascismo, e estamos tentando construir, né, um campo político onde policiais possam participar do debate político, né,
sobre segurança pública, principalmente os policiais da base, que sempre foram invisibilizados nesse debate. Né? Então, isso traz sérias consequências, né, para o nosso campo, né, político, né, que visa uma sociedade mais justa, né, uma democracia participativa e mesmo, né, dentro da ideia de um socialismo onde os trabalhadores eles precisam ter voz ativa em relação às atividades que, né, acabam sendo, né, produto das suas funções. Né? Então, hoje o mundo jurídico, infelizmente, deu uma confiscada na segurança pública, né, e formando inclusive castas, né, que eu faço uma crítica, aliás, o próprio movimento dos policiais antifascismo veio dessa crítica, né? Como que hoje você tem, né, começando dentro das polícias, né, delegados, oficiais da PM que formam um grupo à parte, né, que coordena as instituições policiais, não dando espaço para que os policiais da base tenham acesso ao comando das corporações, e como isso vai crescendo também quando você vê que promotores de justiça, magistrados, criminais, todos eles usufruem com altos salários, com muitos privilégios, né, desse sistema de segurança pública, e não sobra nada para o policial que está operando na base. Sobra muito pouco, aliás, inclusive o excesso que sobra são questões muito preocupantes. Né? Hoje você tem um índice altíssimo de suicídios entre policiais, letalidade, né, de agentes policiais, e o movimento questiona isso tudo. Rolando, eu quero chegar chegando e tocar num tema que eu sei que é muito caro para você, que está dentro aí um pouco da sua pauta, da sua militância, né, que eu vi você falando muito sobre isso no curso aí da campanha eleitoral, que é a questão, digamos, da militarização versus desmilitarização da polícia. Eu sei que isso é um tema que às vezes tem um significado muito mais, ou tanto político quanto linguístico, né? E eu acho que você vai poder explicar isso pra gente. A gente teve aqui um episódio, Orlando, em que foram entrevistados os professores Nilo e Vera, né? Foi, salvo engano, o terceiro episódio desse podcast, a gente os entrevistou aqui e eu toquei nesse ponto também com eles, né, da desmilitarização da polícia. E o Nilo e a Vera tocaram num ponto muito importante, assim, que realmente me ajudou a compreender melhor essa questão, né? A Vera principalmente falava, Rafael, a questão da militarização, ela tem a ver com, sem dúvida, ela tem um aspecto institucional, mas ela tem a ver com a praxis. Ninguém discute que o Ministério Público não seja uma instituição militar. E, no entanto, você vê muitos promotores com práticas militarizadas. Ninguém discute que o Poder Judiciário seja uma instituição civil. E, no entanto, você vê todo dia juízes com práticas militarizadas. E isso me acendeu realmente uma luz. Quer dizer, a questão não tem, ou não precisa ter tanto a ver com a instituição a qual aquele órgão, aquela estrutura de poder está vinculado, mas sim a forma como ele se apresenta em sociedade, né? E isso me trouxe problemas, né? Quer dizer, no sentido de, poxa, me deu um nó na minha cabeça. Quer dizer, então qual é o debate sobre a militarização? O debate sobre a militarização ou sobre a desmilitarização, ele tem a ver pura e simplesmente com retirar as polícias estaduais da estrutura, da esfera do comando militar, ou ele tem a ver com uma renovação das práticas dessas polícias, ou ele tem a ver com as duas coisas? Quer dizer, se pudesse falar um pouco com a gente. E eu sei que essa é uma coisa recorrente lá no movimento, né, dos policiais antifascistas. Sim, está no nosso manifesto, inclusive, a necessidade da desmilitarização. Mas a gente tem que esclarecer alguns pontos que são importantes e ficam confusos nesse debate. Primeiro, fazer a distinção entre uma polícia militar e uma polícia militarizada. Isso eu acho que é importante. Hoje existe um fenômeno transnacional onde as polícias no mundo inteiro, inclusive polícias civis, né, elas têm atuado de forma militar, né, de forma militarizada, digamos assim. E isso pela estética, por exemplo, nos Estados Unidos as polícias são civis, mas a estética é toda militar. Lá tem cabo, soldado, major, uniforme, né, uniforme. E tem também na forma de atuação, né? Os equipamentos que são empregados pela polícia no seu atuar, né, que todos vão na direção de uma militarização, né, das polícias no mundo inteiro. Por outro lado, nós temos uma polícia militar que se contrapõe a uma polícia civil, que é um outro tema. Não é esse tema da militarização, é da existência de uma instituição policial militar. Isso eu posso dizer para vocês que no mundo inteiro nós temos alguns critérios, ou pelo menos um critério, né, que é o de considerar uma polícia militar pelo local onde a polícia está alocada dentro da estrutura do Estado.
Então, no mundo inteiro, o parâmetro internacional para se definir uma polícia militar é se essa polícia está vinculada ao Ministério da Defesa. Por exemplo, na Espanha, né, se considera a polícia da Espanha militar porque ela está localizada no Ministério da Defesa. Já os carabineiros do Chile, que têm uma estética militarizada, são, pela lei, né, polícia civil, porque o local dessa polícia é o Ministério do Interior. No Brasil, eu posso dizer para você com toda certeza que nós temos algo que não existe em lugar nenhum do mundo, que é uma polícia que atua, né, nas funções de segurança pública como força auxiliar do Exército. Pode correr o mundo que vocês não vão encontrar esse modelo. É disso que nós temos que tratar primeiro, antes de falarmos da questão, né, da militarização. Porque é através, no Brasil, dessa polícia militar que entrou na área de segurança pública que nós abrimos a porta para a militarização da vida, para a militarização da política, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje essa polícia militar auxiliar do Exército está dirigindo escolas pelo Brasil, né? Colégios militares estão sendo incentivados. Conforme a professora Vera falou, né, existe um fenômeno da militarização em várias outras instituições, né, como no caso do Poder Judiciário, né? Então, quer dizer, a militarização da vida é um reflexo, né, no Brasil, e aí falando do Brasil, da existência dessa polícia militar. E aí nós temos que tentar entender como que essa polícia militar auxiliar do Exército conseguiu estar hoje, né, realizando não só atos na área de segurança pública, isso com previsão constitucional, ela é uma polícia prevista na Constituição, como também avançando, né, em atividades nas quais não traz competência, atribuição à Constituição, como no caso né, da direção de unidades escolares, por exemplo. Isso acontece da seguinte forma. Bom, primeiro, a polícia militar ela se torna, né, uma polícia auxiliar do Exército no Estado Novo, como uma forma de reação que o Estado Novo teve à campanha constitucionalista, né, paulista de São Paulo, 32. Onde você teria ali, né, um movimento separatista, né? E, naquele momento, as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, entendeu que ele precisava ter, né, uma polícia nos estados que fosse auxiliar do Exército para, em momentos de sedições separatistas, conter essa coisa. Então, era uma polícia de Estado que, né, tem, por mais que a gente possa, na genealogia, buscar lá na Guarda Real, como muito se faz, mas o momento em que ela se transforma numa força auxiliar do Exército é nesse momento. Isso, né, ficou até a ditadura militar de uma forma contida, porque a polícia militar era uma polícia aquartelada. Eu fui questionado uma vez pelo Paulo Ramos, deputado Paulo Ramos, numa mesa, porque ele falou, não, Zacone, você não está certo, a polícia militar não era uma polícia aquartelada porque ela fazia as funções. Por exemplo, haviam policiais militares que atuavam como delegados ad hoc, né, no interior. Ela sempre exerceu funções no vácuo, no vazio que a Polícia Civil deixava, mas não havia previsão legal, e muito menos constitucional, da atuação de uma polícia militar na área de segurança. Ela atuava no vácuo, no vazio institucional da Polícia Civil. A polícia no Brasil era a Polícia Civil. Isso até a ditadura, e desde o Estado Novo essa polícia militar estava lá nos quartéis aguardando momentos de sedições para serem chamadas e tal, e fazendo, né, cobrindo os buracos, os vácuos, né, institucionais da Polícia Civil. Quando chega na ditadura, essa polícia militar é colocada nas ruas, né, e passa a realizar ações na área de segurança. Só que ela não tinha, né, acho que a Constituição de 67 passa a contemplar, né, ou seja, ela é uma polícia, primeiro ela surge como uma polícia do poder central. Depois ela surge, nesse momento, na ditadura militar, como uma polícia de um estado de exceção, né, político ali. Né, e, né,
Na Constituinte de 88 é que a gente tem a institucionalização desse modelo. Né? E isso foi dado e não foi revisto, né? Não, é uma coisa absurda, porque no mundo inteiro você porque as funções de segurança pública são totalmente distintas das funções militares. Em qualquer lugar no mundo que se tenha um Estado democrático. Se você for naquele livro Que Resta da Ditadura, que foi editado pela Boitempo, um compêndio com vários artigos, tem pelo menos 2 artigos, sendo que um deles diz que a instituição que mais perdas teve pós-Constituinte de 88 foi a Polícia Civil. Perdeu o policiamento ostensivo, que era da Polícia Civil. Haviam guardas civis, haviam delegacias de ronda antes da ditadura militar, né? O policiamento ostensivo não era da PM, só passou a ser da PM na ditadura e depois foi, né, referendado, institucionalizado na Constituinte de 88. E houve um grande debate na Constituinte de 88 se a Polícia Militar deveria ou não permanecer, né, como órgão de segurança pública. E houve um lobby, né, das Forças Armadas, principalmente no Exército, nesse sentido. Acredito eu, é uma tese, né, de que o interesse dos militares, né, na área de segurança foi no sentido de dar continuidade pós-ditadura militar, né, da sua presença nas relações de poder em nosso país, né? E a área de segurança pós-Constituinte de 88 passou a ser o local onde os militares passaram, né, a se legitimar nessas relações de poder. Isso é muito confirmado pela quantidade de intervenções militares pós-Constituinte de 88. A primeira, para a gente ter uma ideia, hein, foi na greve da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, onde um juiz, que naquela época, um magistrado, podia pedir intervenção militar. Depois foi só no Fernando Henrique Cardoso que teve uma modificação que exigia do chefe de governo do Estado a solicitação. Mas naquela época, qualquer autoridade podia requisitar, né, a presença das Forças Armadas. E o juiz requisitou a presença do Exército, que foi para conter a greve e que foi contida da seguinte forma: 3 operários mortos pelo Exército. Isso não foi na ditadura. Isso foi pós-Constituinte. Aliás, no primeiro ano da Constituinte. E a gente não tem uma leitura disso, né? E de lá para cá não teve um governo que não se utilizasse do expediente de convocar as Forças Armadas para fazer ações na área de segurança pública, muitas das vezes ações que se confundem muito com o debate sobre os rumos políticos da nação, como foi a intervenção federal militar no Rio de Janeiro, né, feita ano passado, Temer, né? Pelo Temer, onde eu não tenho dúvida nenhuma, e convido, né, as pessoas para esse debate, porque a única explicação dessa intervenção federal militar se dá, né, para a garantia das eleições com Lula preso. Porque não foi por causa de índices de criminalidade, de índices criminais no Rio. Porque tá longe de ser o pior, né? Não, os números mostravam na época que o Rio de Janeiro estava muito aquém, né, de índices do Nordeste, Pernambuco. Depois um outro papo terrível foi: não, eles estão fazendo isso porque não vão conseguir votar a reforma da Previdência. Pô, a reforma da Previdência não consegue se votar até hoje, né? E a intervenção acabou. E a intervenção foi decretada para acabar em dezembro do ano passado, ou seja, ela tinha uma função, né, dentro daquele recorte temporal. E aquele recorte temporal apontava somente para uma coisa: para a saída da crise política, que naquele momento foi decidido pelas Forças Armadas junto com o poder político hegemônico. Deveria ser que o processo eleitoral no Brasil aconteceria com o Lula preso. A intervenção foi feita antes da prisão do Lula, né? Mas aí as pessoas perguntam: mas o que isso tem a ver com a prisão do Lula no Rio por que no Rio de Janeiro? Bom, aqui é o Comando Militar do Leste, o maior comando militar do Brasil. E não sei se vocês lembram, quando começou a intervenção federal militar, a primeira fala dos interventores foi no sentido de que o Rio era um laboratório que poderia ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. Pô, cara, que conversa é essa, cara? Naquele momento, e havia um grande debate, inclusive dentro das Forças Armadas, se deveriam ou não ter eleições. Não podemos nos esquecer que naquele momento havia grupos que estavam organizados, não sei se vocês lembram da greve dos caminhoneiros ainda no governo Temer, com faixa intervenção militar. Aquela intervenção militar era totalmente diferente da intervenção federal militar no Rio. Sim. Aquela intervenção militar era não ter eleições. Sim. O que eu estou trazendo é que a área da segurança permite, né, essa continuidade dos militares, né, nas relações de poder no Brasil. Eu acho que discutir hoje
a desmilitarização, acho que desmilitarização no sentido mais amplo, né, da forma de atuação das polícias, é algo que tem que ser feito, principalmente, mas aí não só restrito à polícia militar, a polícia civil, discutir o uso de helicóptero blindado, né, armamentos, né, de guerra, caveirão, isso tudo tem que ser debatido. Isso diz respeito ao debate sobre desmilitarização das polícias. Mas o que a gente não pode deixar de pautar é o fim de uma polícia como força auxiliar do Exército. Por quê? Porque isso viola dois princípios fundamentais, o princípio democrático e o princípio federativo. Por que viola o princípio democrático e o princípio federativo? Se o povo elege um governador, se espera que todos os atos de polícia sejam cobrados desse governador. Mas hoje nós não temos, né, as polícias, principalmente a polícia militar, né, e vamos falar da polícia militar, completamente subordinadas ao governador. Por exemplo, se hoje, no estado do Rio, o governador, né? Esse que está aí. Essa pessoa aí. Esse governador. Se ele quiser comprar armas para a PM, ele precisa de autorização das Forças Armadas. Ele não tem autonomia, né, para comprar armamento para a polícia do seu estado. Né? Eu estou dando esse exemplo. Para vocês terem uma ideia, na época que o Fernando Henrique Cardoso era presidente, o Itamar Franco era governador de Minas. Ia ter o leilão de privatização de Furnas e o Itamar Franco era contra a privatização. Ele mobilizou 2.500 policiais militares que fizeram manobras, 2.500 policiais militares do estado. Itamar Franco mobilizou a PM do estado de Minas, que fez manobras militares em áreas, né, em lagos lá de Furnas, né, e o Fernando Henrique ameaçou com o envio do Exército. Naquele momento não se chegou a ter esse embate. Mas se o Exército chega e o general vira para o coronel, detalhe, hein, na Polícia Militar o cargo máximo é coronel. General só no Exército. Se chega o general para o coronel e fala, vaza, sai todo mundo daqui, e o governador fala, fica, a quem que o coronel tem que obedecer? Ao general ou ao governador? Faço essa pergunta a muitos militares e nenhum deles tem... Ao poder civil ou ao poder militar? Ao poder civil ou ao poder militar. É disso que nós estamos falando. Eu acho que o nosso campo político hoje tinha que estar dedicado ao debate sobre esse tema de nós definitivamente se afastarmos, né, as Forças Armadas, no caso o Exército, né, dessa intromissão na área de segurança, e para isso a gente tem que simplesmente ter um projeto onde a Polícia Militar não possa mais ser força auxiliar do Exército. É o que você fala, né? Clareia muito para mim, né? Quer dizer, essa coisa é uma janela de oportunidades que se abrem para as Forças Armadas. Quer dizer, existir uma polícia com estrutura militar e subordinada ao poder militar é justamente uma janela que se abre para que os militares estejam exercendo funções primordiais e que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Mesmo sem ter legitimidade para isso. Quer dizer, agora isso tudo foi pensado, hein? Claro, isso foi uma estratégia. Claro, isso não é o responsável na Constituinte, né, pelo debate sobre segurança pública que fez o lobby dos militares era Márcio Fiuza. Não sei. Que era do Centrão. Né? Isso tudo está no artigo lá do Que Resta da Ditadura, ele vem com detalhes. Perguntaram ao Fiuza o que ele entendia de segurança pública. Sabe o que ele respondeu na época? O mesmo que eu entendo sobre motor de caminhão, nada. Mas ele estava lá na Comissão de Segurança Pública da Constituinte fazendo lobby para os interesses dos militares, que não foi só a permanência da Polícia Militar como agência policial. Passa pelo artigo 144, que está aí até hoje, que fundamentam as GLOs. Claro. Então, acho que revisitar isso, né, e mostrar. Agora, a questão toda é que eu não vejo reação, assim, vamos falar assim, do nosso campo. Né, nos últimos 14 anos que foi de PT, 14 anos, Sim, 14. Né, o que nós tivemos foi um incentivo a isso. Né, os militares foram mandados para ficar mais de 10 anos em Porto Príncipe, no Haiti, treinando atividades policiais que seriam depois utilizadas no nosso território. Quer dizer, cara, meu amigo, tem muita gente. Aí eu acho que a gente vai. Aí o trabalho vai ser maior. Porque primeiro a gente vai ter que promover esse debate no nosso campo político para depois a gente poder avançar com esse debate para a população. As próprias UPPs, né, Orlando? Elas foram um modelo de ocupação militarizada do território, financiada por governos petistas. Né? O Sérgio Cabral não teria feito as UPPs aqui no Rio de Janeiro sem investimento maciço e apoio político do governo federal naquela ocasião,
que, enfim, não compreendeu a questão criminal e como que ela deveria ser tratada. E né? como é que a gente não vai relacionar isso tudo que nós estamos falando com a presença hoje de um governo que tem, né, mais ministros militares do que todos os governos da ditadura? Sim. Ah, é verdade. Do que todos os ditadores. É disso que nós... Então, tem que juntar Lé com Cré, né, para a gente poder entender que essa polícia militar concebida como força auxiliar do Exército foi dentro da estrutura que foi criada pós-constituinte na área de segurança pública, a porta de entrada da militarização da política e da militarização da vida. Do cotidiano, É isso que nós estamos defendendo nos policiais antifascismo, onde a gente está tentando construir, né, sob a ótica do policial trabalhador também, a questão da desmilitarização, porque, Rafael, isso é muito importante. O policial militar, esse que é um trabalhador da área de segurança pública que está dentro de uma instituição militar, ele é um subcidadão. Repara, o policial militar é proibido do direito de greve, proibido do direito de sindicalização, proibido do direito de filiação partidária, submetido a um estatuto que permite prisão administrativa só para militar. Né? Outro dia saiu nas redes sociais um fato onde um soldado entrou numa choperia aqui no Rio de Janeiro, se deparou com um capitão, não bateu continência, o capitão deu voz de prisão ao soldado numa choperia. Quer dizer, esse subcidadão, e não é à toa, né, que a própria Marielle, antes de ser executada, ela deu uma entrevista que está disponível aí nas redes sociais, onde ela diz expressamente que não existe um local na estrutura do Estado que tenha mais negros do que a Polícia Militar. Então não é à toa que é nesse local que vai se construir essa subcidadania desse trabalhador. Esse trabalhador, todo mundo quer que ele, né, atue na área de segurança respeitando o direito dos cidadãos. Porra, cara, olha só, como é que um subcidadão, como é que uma pessoa que é despida dos seus direitos fundamentais enquanto trabalhador vai garantir direitos, né, de cidadão? Então, quer dizer, ainda tem essa construção que, para nós, do movimento dos policiais antifascismo, é mais importante, porque ela visa, não que as outras não sejam, né, mas é a forma que a gente tem de comunicação com as categorias policiais, principalmente dos policiais militares, que sofrem e são massacrados por esse processo de militarização. Né? Tanto é que havia uma pesquisa, né, que deve ser atualizada agora por conta do debate da Previdência, que 70% dos policiais militares eram a favor da desmilitarização. Legal. Claro. Esse debate da centralidade ao agente policial, né? Agora, falando sobre esse agente, Rolando, existe um debate hoje, né, sobre a refundação da polícia. Inclusive é um debate que tá colocado hoje, né, na sociedade, um pouco pelo livro que o antropólogo Luiz Eduardo Soares publicou agora, recentemente, em que ele fala que a solução disso passa um pouco por atribuir o agente policial, que está lá na ponta, lidando com o conflito, de autonomia, né, ou de maior autonomia. Essa é a posição defendida por ele, por exemplo. Agora, tem outras pessoas dentro de um campo político parecido que já defendem o oposto, quer dizer, que a solução passa por normatizar a conduta daquele agente policial de tal forma que ele só possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a norma tenha estabelecido, né? Quer dizer, de um lado você tem alguém que defende a autonomia, o incremento da autonomia, e de outro lado alguém que defende o incremento do controle, né, a normatização da conduta. Aonde que você se posiciona aí, vamos dizer, entre esses dois extremos, entre aspas, vamos dizer? Acho que nada disso vai funcionar se nós não convidarmos os policiais da base, estou falando dos policiais que estão operando essas atividades de policiamento, tanto do que diz respeito ao policiamento ostensivo como à investigação. Se eles não forem convidados para a construção de um projeto de segurança pública, nada vai ser interiorizado. Eles não vão ouvir, porque não vai chegar neles. Vou dar um exemplo. Não houve um governo no Rio de Janeiro falando aqui do estado do Rio de Janeiro, que mais investiu, né, num projeto de segurança pública democrático que o governo Brizola. Você tinha, primeiro, todas essas questões que se colocam, que são falsas questões, foram realizadas. Por exemplo, salário. O problema da polícia é salário. Na época do governo Brizola, o salário inicial de um policial civil era 10 salários mínimos. Corresponderia hoje um policial civil sair ganhando R$9.000. Não ganha, né? Tá 10 anos na polícia, está ganhando 5.500. 10 anos. A questão também da academia de polícia e da formação também foi feita. Os policiais tinham formação na UERJ,
cursos com os melhores especialistas em direitos humanos, né? Tudo era muito voltado para a construção desse projeto. E aconteceu a chacina de Vigário-Geral. Foi uma chacina da polícia, né? Pois é. Temos que pensar, como que um governo que investiu tanto na formação, no salário, na construção de um projeto de polícia democrática, pode sofrer, né, um problema desse, um problema enorme. Imagina, policiais, como forma de reação à morte de um outro policial, entram dentro da favela e saem matando pessoas, mulheres, crianças, de forma indiscriminada. Quer dizer, por que isso? Cara, E aí, voltando à questão da Constituinte, né, o processo de redemocratização no Brasil, né, no que diz respeito à área de segurança, afastou os policiais da base da formulação das políticas. Preteriu eles de um diálogo onde eles precisam participar para que eles possam, né, ou pelo menos, se não todos, pelo menos um grupo importante, né, incorporar, né, essa ideia, porque os comandos eles não chegam dessa forma hierarquizada, como as polícias se organizam, e da forma hierarquizada como o poder político vê a polícia. O poder político vê a polícia da seguinte forma: olha, nós vamos fazer aqui um belo projeto de segurança pública e vamos, né, dar ordem para que o policial da base cumpra. Não, isso não funciona. Então é necessário, e cada vez mais nós do Movimento Policiais Antifascismo estamos batendo nessa tecla, né, que policiais da base, rompendo com essa estrutura hierarquizada, onde hoje o poder político só conversa com o delegado e com o coronel, né? Porque são as castas dentro da polícia que vão fazer o controle político da polícia e não fazer com que essa polícia incorpore um modelo de segurança pública democrático, né? Porque isso também não vai ser feito, porque os policiais, se eles não participarem da construção do projeto, eles não vão ter como efetivar projeto nenhum, né, no seu dia a dia, porque eu não acredito na autonomia completa do policial, né? E também não acredito que o policial vai ser cumpridor de normas. Agora, eu acredito que na sua autonomia e no cumprimento de normas que ele participe, né, da formulação, aí o caminho não vai... Tanto faz. Ele, com a sua autonomia, ele vai efetivar aquilo que ele participou, né? E ele vai cumprir as normas nas quais ele também construiu. Agora, se ele não constrói as normas e se essa autonomia é uma carta branca para ele fazer o que ele quiser, aí a desgraça já está configurada, seja o caminho que for, né? É dar protagonismo, né, ao agente policial. Isso, muito necessário, principalmente no nosso campo da esquerda, porque, sabe, são trabalhadores, entendeu? São trabalhadores e, pior, hoje, trabalhadores dos mais alienados, porque eles não participam, né, da construção das políticas de segurança e são os que sofrem diretamente os efeitos nefastos da política de segurança. Só que a militarização traz um aspecto também muito ruim dessa coisa da polícia militar. Por quê? Se hoje você faz crítica do sistema educacional, os professores, que são os trabalhadores da educação, vão estar junto na crítica, porque sabem que um modelo ruim de educação atinge a eles como trabalhadores diretamente. Então os professores vão formular crítica ao modelo ruim de educação. Na área da saúde é a mesma coisa. Agora, quando a gente chega na segurança, qualquer crítica que se faz ao modelo de segurança é sentido pelos policiais como uma crítica a eles próprios. Então, isso também vem da estrutura militar, porque o soldado, ele é o próprio exército. O militar, ele é o exército. E o policial militar se sente enquanto polícia militar e ele não consegue se reconhecer, né, como um trabalhador daquela instituição, não consegue entender que ele não formula essas políticas e, pior, não consegue sequer entender que essas políticas que estão sendo formuladas atingem ele de forma muito cruel, né? Quem está morrendo, né, nessas políticas militarizadas não é o general, não é o do exército, não é o coronel da PM, não é o delegado. Quem está morrendo, né, são aqueles que estão na ponta, né? São soldados, cabos, né, alguns investigadores de polícia, inspetores. Então, quer dizer, é necessário também, do ponto de vista político, essa interlocução com as bases para que a gente possa tirar esse policial dessa situação de alienação, onde ele não consegue perceber, né,
como que nós temos hoje um modelo de segurança pública que contempla bons salários, privilégios para muitas castas, né, jurídicas, promotores, juízes, delegados, né, e oficiais, e no final das contas, quem está na base só está entrando com o ônus, sem receber nenhum bônus dessa situação trágica. E é quem, no fim das contas, acaba sendo responsabilizado pelas tragédias que esse modelo produz, né? Sim. Quem senta no banco dos réus, geralmente, Claro. para responder por homicídios, execuções e tudo mais, são os agentes da ponta, né? Não são os idealizadores dessa política. Orlando, eu tenho umas questões aqui para você bem objetivas, que foram até trazidas por um ouvinte chamado Márcio Tarouco, que tem muito interesse no assunto e que também contempla algumas dúvidas minhas. A questão, em primeiro lugar, a questão da reestruturação da carreira com entrada única pela base. Quer dizer, só para eu explicar para o ouvinte, né? Hoje, regra geral, você tem aqui no Rio a polícia, por exemplo, né? Você tem a polícia civil e você tem a polícia militar. A polícia civil ela tem 2 portas de entrada, né? Lá, grosso modo, ou você entra como delegado ou você entra como agente, né? E o fato de você entrar como agente, você pode ficar 25 anos como agente que você não vai virar delegado, né? Salvo se você fizer um concurso para delegado. Sim. E fazendo um concurso para delegado, você não ganha nenhum ponto porque você foi agente por 25 anos. Quer dizer, você entra no mesmo nível de concorrência com um garoto recém-saído da faculdade de Direito, que está ali disputando aquela vaga com você. Já na Polícia Militar, você tem também 2, grosso modo, né? 2 portas de entrada. Ou você é um praça, você faz o concurso de praça, ou você entra pela via do oficialato, né? É basicamente isso. Então, quando a gente fala em entrada única pela base, é uma carreira só, né? Reestruturar a carreira de forma que a pessoa entre polícia e possa galgar, enfim, possa avançar, né, degraus, né? Vamos dizer assim. Né? O que você acha disso? Não, é uma das bandeiras do movimento dos policiais antifascismo, a carreira única. Exatamente por isso, porque essa alienação do trabalhador policial, né, esse distanciamento dele, né, até de comandos bem intencionados, políticos, né, também é reflexo da impossibilidade desses policiais da base ascenderem aos comandos da corporação. Um policial que sabe que ele vai ficar 30 anos de serviço, né, e ele nunca vai participar, né, da gestão, né, da corporação, ele acaba que ele simplesmente se vê como um cumpridor de ordens. Qual o interesse dele em ser um formulador crítico dos modelos que lhe são impostos se ele nunca vai ter a oportunidade de transformá-los? Né? Então esse é um dos aspectos que a gente trabalha, né, na construção do policial como trabalhador, a ideia de que, como no mundo inteiro, na imensa maioria dos países, o policial que entra na base, ele pode ascender ao comando da corporação. No Brasil, a gente tem, no caso dos delegados, que está querendo ser copiado pelos oficiais da PM. A ADEPOL hoje tem uma ação de inconstitucionalidade em relação a um concurso para oficiais aqui do Rio de Janeiro, na UERJ, em que se exigia diploma jurídico. Quer dizer, esse modelo de direção jurídica, ele já começa a seduzir, né, a própria Polícia Militar. Por quê? Foi o pulo do gato que os delegados deram para sair da carreira policial e participar, então, do chamado mundo jurídico. É coisa bacharelesca, né? Não, mas é coisa... Tanto que delegado, hoje, em tese, pela lei, tem que ser chamado de Vossa Excelência. Né? Sim, mas por que isso? Na origem, essa migração dos delegados para fora da carreira policial, para esse chamado mundo jurídico, visava contemplar salários próximos a procuradores, promotores, magistrados, mas nunca serão. Né? Sempre que o salário do delegado começa a encostar um pouco mais no promotor de justiça, dele sobe mais 2 vezes, porque existe, né, nas práticas, uma certa relação de paridade ou de falta de paridade entre essas carreiras jurídicas, onde o delegado de polícia não é visto por esse mundo jurídico de magistrados e promotores como, igual, né? Como um jurista. Não é visto como jurista, ele é visto como polícia. E aí o delegado, quando ele sai do mundo policial, ele não abre mão de dirigir a carreira policial. Então eles falam de uma coisa que não existe, chamada carreira híbrida. Sou eu também, né? Porque eu também sou delegado, mas eu não tenho essa fala. A fala é a seguinte: o delegado ele pertence a uma carreira híbrida, onde ele é metade jurista e metade policial. Bom, isso não existe em lugar nenhum do direito administrativo, porque se o cargo é um local na administração, como é que você vai poder, ainda nem a lei de Newton, né? Você vai estar ocupando 2 lugares ao mesmo tempo.
né? Não tem como, né? Você vai ter que... os delegados vão ter que decidir. Certo. Porque no mundo inteiro, quem dirige a instituição policial é um policial de carreira. Então, ou o delegado vai ser policial, ou ele vai ser jurista. Se for para o delegado virar jurista, nós vamos ter que ter um novo modelo, que é um modelo de juizado de instrução, né, ou outras formas de criar alguma carreira dentro da procuradoria. Já existem, inclusive, algumas emendas constitucionais nesse sentido. Mas essa escolha tem que ser feita. Por quê? Eu lembro quando eu dei o meu primeiro plantão na delegacia de Jacarepaguá, na minha mesa veio um bolo de ROs para despachar a caneta. Naquela época não tinha esse sistema de delegacia legal, SCO, era tudo na caneta. E quando chegaram os ROs para mim, eu não sabia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que escrever no RO. Aí eu dei uma olhada, olhei um policial ali, bem mais velho do que eu, chamei ele devia já estar na casa há uns 15 anos, conforme você falou, né? E eu, recém-chegado, e virei para ele e falei, o que eu faço? Ele sentou do meu lado, né? E eu nunca mais vou me esquecer que ele me ensinou a como dar o despacho no RO. Cara, naquele momento, era autoridade, né? Além de eu ser a autoridade dele, eu recebia 3, 4 vezes mais o salário dele. Né? E é isso que acontece hoje, ainda hoje. E não precisa ser o primeiro plantão, não. Eu canso de ver, a minha esposa é agente policial, né? Ela é inspetora de polícia, né? Ela cansa de me relatar, né, delegados que pedem o tempo inteiro orientação dos agentes, né, para, inclusive, decidir. Conduzir investigações. Conduzir. Claro. Ou seja, cara, tem alguma coisa errada. E aí no Rio de Janeiro se criou ainda uma figura asquerosa chamada delegado operacional. Delegado operacional. Pô, que diabo é isso? Delegado operacional é o cara que vai na linha de frente para as operações. Ele vai vestido de Rambo, né, na parafernália, trocar tiro, papapá. Cara, não é possível que não tenha um policial que olhe isso e não questione. Bom, se o delegado operacional faz a mesma coisa que o policial operacional, por que ele ganha 3, 4 vezes mais? Você está exercendo a mesma função? Claro. Você entende? Então, quer dizer, é uma grande mentira, né? E acho que a carreira única é uma possibilidade da gente também separar um pouco a função policial da função jurídica. Certo. Que também eu já ouvi, inclusive do Tribunal de Desembargadores falando de boca cheia, que a polícia civil é a polícia do judiciário, por isso que ela chama polícia judiciária. Não é fácil não, porque tem essa ideia de que o mundo jurídico é dono, né, claro, desse espaço da polícia da investigação preliminar, o que também é muito ruim, né? E a existência do delegado, de uma certa forma, corrobora essa ideia, porque o delegado é sempre aquela figura que está ali no bate-bola com o promotor, com o juiz, blá. No mundo inteiro, o saber policial é distinto do saber jurídico. Né? E os controles do ato de polícia não pode ser feito pela autoridade policial, cara. Claro. Pô, isso é uma excrescência. Como é que, há pouco, até 2012, no Rio de Janeiro, se um delegado de polícia, eu, por exemplo, desse uma determinação para uma equipe ir à rua e eles voltassem com 2 cadáveres, quem ia investigar o auto de resistência era eu, que mandei a polícia. Porra, tem alguma coisa estranha nisso. Então, acho que precisamos também, enquanto sistema, né, começar a botar as coisas nos seus lugares. Né? Quem tem que fazer controle de atividade policial não pode ser o dirigente da polícia. O Aurí Lopes Júnior, o grande processualista, ele diz no livro dele que uma das funções do delegado é fazer controle de atos de polícia. E ele está certo. O que não está certo é o desenho. Entendeu? Orlando, um pouco na linha do que você estava falando, quer dizer, da investigação, né? Você acha que essa reformulação das polícias, ela de certa forma passa pela simplificação ou pela desburocratização, ou talvez me falte uma palavra melhor, do inquérito policial? Porque assim, eu sou advogado criminalista, dentro da minha experiência, eu vejo que às vezes a burocratização do inquérito policial é uma forma de controle, é uma forma de preservação de garantias. Tem uma investigação no papel, com atos registrados ali, a burocracia no sentido original do termo, e não a acepção que a burocracia ganhou, né, de modorrência, de coisa lenta, mas ter ali os atos oficialmente registrados, isso dá uma certa segurança para o advogado, para o jurisdicionado, para o investigado, mas existe uma pauta de simplificação desse expediente, quer dizer, como é que você vê isso? Eu vejo que o inquérito policial, enquanto uma forma jurídica
muito embora seja na fase pré-processual, né, essa forma jurídica muitas das vezes esvazia aonde se deve produzir as provas e aonde se deve se estabelecer o contraditório em ampla defesa, que é no processo. Se a gente for ver as pesquisas, né, a maioria das pesquisas vão mostrar que os processos criminais eles seguem tudo que é produzido como prova no inquérito, justamente por causa dessa formatação, né, documental, né, que faz com que essas provas produzidas ainda sem contraditório, ainda sem ampla defesa, sejam na frente aceitas como provas válidas até para condenação. Então, acho que é até perigoso, né, porque é uma formatação onde você, né, faz com que o modelo inquisitivo tenha sérias repercussões no processo. E eu acho que muitas dessas provas que são produzidas no inquérito, muitas das vezes não podem nem ser repetidas no processo, por causa do tempo. Que não é mais possível repetir. Exatamente. Inclusive, alguns autores, acho que o próprio Aury Lopes, ele defende que provas que não possam se repetir no processo sejam submetidas a contraditório no inquérito policial. Temos problemas, né? Acho que não sei qual o impacto que isso vai ter no processo do ponto de vista da capacidade do Poder Judiciário, né, em fazer a produção dessas provas, mas isso é outra história, não tenho que ficar pensando nisso. No que diz respeito a garantias, né, acho que o inquérito ele retira muitas garantias dos acusados no nosso país. Entendi. Então ele tem que ser reforçado. Não sei se é o fim do inquérito, mas eu acho que o debate sobre o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa na fase processual, na fase pré-processual, é fundamental. Entendi. Você acha possível o reconhecimento do princípio da insignificância, por exemplo, na lavratura de auto-prisão em flagrante? Sim, o problema é que existe decisão do STF agora dizendo que delegado não pode apreciar, aliás, não é do STF não, do STJ, o delegado não pode apreciar princípio da insignificância, que só pode ser apreciado, quer dizer, mas hoje no direito está tudo muito louco, né? Porque se o princípio da insignificância afasta a tipicidade, se o delegado não pode apreciar tipicidade, não sei nem o que ele pode apreciar, né? Não sobra mais nada. Né? O debate na minha época é se ele poderia apreciar ilicitude e culpabilidade. Né? Eu já estava num momento que se discutia a possibilidade do delegado apreciar culpabilidade. Eu tive um caso na delegacia que eu trabalhei que o titular, e não era um cara estudado, não, era cascudão mesmo, doutor Elir Clarindo dos Santos. Né? Ele... ao serem apresentados numa ocorrência onde armas de traficantes foram encontradas na casa de uma senhora, e essa senhora disse a ele que foi obrigada a manter aquelas armas ali, ele não fez a prisão em flagrante dessa senhora, porque ele entendeu que ali estava um excludente da culpabilidade. Claro. Né? Está sob coação. Sim, e sabe qual foi a decisão do Ministério Público? Do mandar instaurar um procedimento contra o delegado. Quer dizer, sinceramente, se o delegado está vendo, né? Agora, o cara é lá dos fuzis do executor da Marielle foi colocado em liberdade. Né? Mas, vamos supor, não sei se ali teria como se aferir, né? Se naquele momento ele tinha conhecimento ou não, né? E aí vem aquela história que eu te falei do inquérito, né? Porque na fase pré-processual não tem indúbio pro réu. Sim. Né? Muito embora o Juarez Tavares defenda que se a prisão é um instituto de direito material, o indúbio pro réu tem que ser, inclusive, desde essa fase, usado na fase do flagrante. Mas, ou seja, é uma confusão, porque você tem um modelo inquisitivo e um modelo ainda chamado acusatório, né, que agora está em xeque. Eu acho que ainda é muito conturbada essa questão, principalmente pelos delegados não terem entendido qual seria a sua função enquanto jurista. Por isso que eu falo que é artificial, só visa grana. Porque se o delegado fosse jurista, ele seria o tempo inteiro, né, aquele que ia fazer a contenção do poder punitivo. E o delegado não. Quando eu falei, por exemplo, numa entrevista que delegado era para soltar, né, e eu mantenho, né, essa posição porque ela é correta, né? Se o delegado ele faz o controle dos atos de polícia, ele tem formação jurídica, ele está ali para quê? Né? Então, muitos colegas me criticaram, porque eles não entendem sequer qual é a sua função jurídica. A função jurídica hoje, né, do delegado basicamente só serve para trazer um salário melhor para ele.
na prática. Entendi. Eu queria ir para um outro tema que se conecta a esse, de certa forma, que foi objeto da sua pesquisa de doutorado, né? Que são os autos de resistência. A gente hoje tem aqui, especialmente no Rio de Janeiro, dados absolutamente alarmantes sobre letalidade policial. Né? São dados assim, a polícia do Rio de Janeiro ela bate todos os recordes mundiais de letalidade. Quer dizer, é sem dúvida nenhuma, a polícia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é sem dúvida nenhuma a polícia que mais mata no mundo. Né? Os nossos índices eles só são inferiores a países em guerra. Né? Os índices do estado do Rio de Janeiro só são inferiores a países em guerra. Então, é uma coisa que preocupa muito. E o auto de resistência é, digamos, a roupagem jurídica dessa execução. Né? O auto de resistência é nada mais, nada menos do que a execução policial. Né, chamada de auto de resistência para receber um tratamento diferente. Né? Inclusive o Brasil tem uma condenação no âmbito da Corte Interamericana. Agora já mudou até a nomenclatura. Agora. Exato, do caso homicídio proveniente decorrente de intervenção policial. Por conta de uma condenação que o Brasil sofreu no caso Favela Nova Brasília, em que o Estado brasileiro foi condenado a adotar uma outra metodologia relativamente à apuração disso. Só que a única coisa que ele fez até agora, foi mudar o nome do auto de resistência para homicídio decorrente. O fato é que os índices de letalidade policial continuam altíssimos. E, enfim, isso é uma realidade aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem uma experiência nesse campo, não só como acadêmico, mas também como delegado de polícia que se deparou com situações dessas em várias ocasiões, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente essa questão do auto de resistência. Então, na minha pesquisa, eu observava, como delegado, que muitas das vezes esse auto de resistência, esse inquérito, vamos chamar de inquérito porque o nome não interessa, mas é um inquérito que vai investigar, né, a legitimidade de uma ação letal por um policial em serviço. Muitas das vezes esse inquérito ia e não voltava, simplesmente desaparecia. E aí eu ficava achando estranho, mas provavelmente foi arquivado. Né? Depois veio uma pesquisa do professor Michel Missi, da UFRJ, que ele observou que no ano de 2005, 95% dos inquéritos instaurados nesse ano foram arquivados em menos de 5 anos. Ou seja, né, antes de 2010 ou em 2010, 95% dos autos de resistência instaurados em 2005 estavam arquivados. Aquilo me chamou a atenção porque eu queria entender quais eram os fundamentos do pedido de arquivamento. Porque quando esses inquéritos não voltavam para a delegacia, né, a gente ainda estava ali juntando material. Né? Evidentemente que muitas das vezes era muito difícil, né, se produzir provas para chegar numa definição da conduta policial, porque começa o auto de resistência com uma narrativa do policial dizendo que houve troca de tiros. Que ele matou porque resistiu, que houve uma resistência, né? Mas quando você chega, não tem, o local é desfeito, as testemunhas não aparecem, porque quem é que vai querer, né, testemunhar numa delegacia contra um policial militar? Né? E muitas das vezes também, quando essas pessoas que são mortas, né, pela polícia, elas estão participando, né, ali do tráfico, né, não existe o grito, né? A própria comunidade não sai na sua defesa. Porque é mais ou menos uma coisa como se quem está ali já estivesse ali para encarar uma situação dessa, um risco desse. Em suma, mas o que acontece na auto-resistência? Quando a pessoa que morre numa ação policial não está dentro desse grupo que se admite, né, a execução, você não consegue construir que o morto é um traficante de drogas porque ele é um DJ, ele é um dançarino, ele é um operário, ele é um trabalhador. Aí vem o grito. Né? E quando vem o grito, as provas vão aparecendo, porque aí sim a investigação vai funcionar. É isso que nós temos na prática acontecendo, né? Que essa coisa também de dizer que os autos de resistência eles não chegam a uma solução, porque você não teria como produzir as provas. Bom, mas por que quando o morto não é construído como traficante, a polícia consegue chegar nessas provas? No caso do Amarildo, por exemplo, né? O inquérito do Amarildo ele teve uma sofisticação, digamos assim, do nível da Patrícia Scioli na produção de provas, né? Ou seja, a polícia é capaz de investigar. É capaz de investigar. O que existe hoje são vidas que merecem proteção e vidas que não merecem proteção. Vidas das quais o Estado tem interesse em promover uma responsabilização e vidas que o Estado não tem interesse em promovê-las. É nesse jogo. E, infelizmente, o jogo
que a investigação acaba se voltando não para como a polícia agiu, mas sim para identificar quem morreu. Na verdade, a grande maioria desses inquéritos, chamados autorresistência, são investigações sobre a vida do morto. Foi isso que eu vi na minha pesquisa de doutorado. Você chama familiares para buscar lá, né, um inventário moral da pessoa, né, folha de antecedentes criminais. E fui estudar os pedidos de arquivamento feitos pelo Ministério Público para tentar entender em que lógica essa imensa maioria dessa letalidade policial que você citou aqui no Rio de Janeiro ganha uma legitimidade do Estado de Direito. Porque quando o auto de resistência, o inquérito, ele é arquivado, o Estado brasileiro está dizendo que aquela morte ela está dentro da lei. Ela não é uma morte, não é uma ação fora da lei, não é uma execução. Está chancelando. Está chancelando, está dando legitimidade. Tanto que eu costumo também corrigir quando as pessoas falam em omissão do Ministério Público no que diz respeito à letalidade a partir de ações policiais, que eu não chamo mais de letalidade policial, eu chamo de letalidade a partir de ações policiais, que ela ganha legitimidade, né, por outras agências. Quando o Ministério Público é chamado, né, para dizer, né, por que não consegue responsabilizar esses 95% que são arquivados, o discurso é que o inquérito é mal feito, o discurso é que não se tem as provas necessárias. Quando eu fui estudar os pedidos de arquivamento, eu vi o contrário. O inquérito é muito bem feito porque os elementos que são utilizados no pedido de arquivamento são os elementos que estão no inquérito. Primeiro, o local onde o fato ocorreu é sempre citado, que o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandidos, ou seja, o que o Ministério Público está dizendo é que se a polícia mata dentro da favela, ela está mais legitimada que se ela mata fora. Depois, a questão do morto. Não, porque conforme o pai declarou, o filho trabalhava para o tráfico, elementos da condição do morto, né? Então, quer dizer, existe toda uma construção, né, que vai buscar a legitimidade dessas mortes pela condição do morto e não pela ação da polícia. E isso é definido nos pedidos de arquivamento. Ou seja, né, tudo isso acontece num submundo onde quase ninguém tem acesso. Acho que eu fui um dos poucos pesquisadores que conseguiu chegar nesse local, né, porque eu consegui, através dos números dos inquéritos instaurados, né, de autorresistência, chegar no número dos processos pelo tribunal e dos números de processos, verificar na maquininha, um por um, na maquininha do tribunal. No início fui eu, depois eu arrumei uns estagiários, mas era um por um, quais estavam arquivados, para depois pedir uma pesquisa para ter acesso às palavras, não dos mortos, as palavras dos vivos. Aliás, eu podia fazer um livro, né, assim, para, né, fazer junto com o do Zaffarani. O Zaffarani tem a palavra dos mortos, eu vou falar a palavra dos vivos, que é justamente o discurso legitimador dessa violência do Estado. E aí eu acho que o que fazer? Não adianta você pensar em somente uma política de responsabilização, que no Brasil tudo é o seguinte, vamos responsabilizar esses policiais. Ok, mas esses vão sair e outros vão ser colocados para continuar realizando a mesma política, né? Acho que o que a gente tem que fazer é uma mudança mais drástica, no sentido, primeiro, de desconstruir essa máquina de matar inimigos. Hoje, esse inimigo, nos autos de resistência, é o traficante de drogas. Então, temos que falar de legalização das drogas, que é um ponto importante, porque aí, como diz lá no filme Cidade de Deus, o Zé Pequeno vai passar a ser o empresário do ano, né? Ele deixa de ser o grande inimigo e passa a ser um comerciante. Eu vi notícias agora que no Canadá as lojas estão sendo multadas porque estão abrindo mais tarde na venda, tem que começar a vender maconha 8 horas da manhã, se abrir a loja às 10 ganha uma multa. O Estado lá no Canadá hoje, né, está multando quem atrasa a venda da maconha. É outra percepção acerca da atividade, né? Então você desconstrói esse inimigo. Mas vão construir outros inimigos. Eu acredito, não tenho dúvida de que a legalização das drogas no Brasil não vai ser suficiente para acabar, né, com essa forma de controle social violento. Mas eles vão demorar um tempo para criar uma outra máquina como essa da proibição das drogas. Essa máquina proibicionista, ela consegue, num estalar de dedos, prender ou matar um jovem negro da favela, uma mulher negra da favela, em um segundo, cara. É uma máquina muito eficiente. Então, desmontar a máquina é fundamental. Esse ponto eu ia te perguntar, quer dizer, aproveitando um pouco essa tua pesquisa do doutorado, né? Acho que está muito claro hoje para qualquer pessoa que olhe para a questão das drogas de uma forma intelectualmente honesta, que as drogas são criminalizadas, na verdade, para habilitar um dispositivo de controle penal. Quer dizer, por que as drogas são criminalizadas que a polícia entra nas casas das favelas sem mandado de busca e apreensão. É porque as drogas criminalizadas que os negros jovens favelados, quando vêm ao asfalto, são abordados violentamente
por policiais militares porque eles não podem estar na praia. Enfim, na verdade, a criminalização da droga é o pretexto para a intervenção policial. E você viu isso na tua pesquisa dos autos de resistência, ou seja, geralmente a execução policial, o auto de resistência, ele está num contexto de varejo de droga, ele está num contexto de controle policial habilitado em função da guerra às drogas? Sim, claro, não tem dúvida. Todo auto de resistência começa, né, com uma denúncia que é feita à polícia de organização do varejo das drogas, que é considerado crime organizado, né? Então, recebemos denúncia de que os traficantes estavam reunidos num churrasco, recebemos denúncia que os traficantes estavam reunidos, né, com armas, e é isso que legitima essa entrada da polícia na favela. A partir daí, tudo vai ser legitimado dentro dessa lógica, né, do enfrentamento desse inimigo, né? Não há dúvida. Yolanda, você, nesse tema das drogas, quer dizer, você tem uma grande experiência como delegado de polícia, você acha bom ou ruim um critério legal, claro e objetivo que estabeleça distinção entre traficante e usuário? Quer dizer, tá claro já que a tua posição política é a favor da legalização, mas a gente não tem isso, né? E eu acho que estamos num horizonte, estamos cada vez mais distantes. Pelo menos na conjuntura política atual, ninguém acha muito que esse governo vai abrir um debate, esse ministro da Justiça atual vai abrir um debate claro sobre legalização. Quer dizer, isso não vai acontecer tão cedo. Estamos pagando mico, como você falou. Daqui a pouco a maconha está sendo negociada como commodity em bolsas de valores e a gente está aqui matando gente por causa da maconha, né? Então, assim, estamos muito atrasados, mas eu não vejo muita oportunidade política para a gente vencer esse atraso no curto e no médio prazo. A gente tem a realidade da guerra às drogas, tem a realidade da criminalização e a gente tem que lidar com ela numa perspectiva de contenção, de redução de danos. Nessa perspectiva de reduzir danos, você acha uma boa ter critérios objetivos que distingam o traficante do usuário? Olha, talvez para uma parcela da população que não é aquela que é estigmatizada como traficante. Porque, repara, em qualquer lugar que tenha tarifação de quantidade para usuário e para traficante, uma coisa é certa: se a pessoa foi identificada em atos de mercância, seja com um cigarro ou, né, seja abaixo da quantidade tarifada, ele é traficante. Aliás, tem um projeto de lei, não sei se já virou projeto de lei, mas acho que é um projeto de lei, sim, de uma comissão de juristas que foi convidada, né, para fazer uma proposta de alteração da atual lei de drogas, onde é incluído, Maurício Dieter, inclusive, participa, né, incluído a tarifação como critério de distinção entre usuário e traficante, mas está muito bem claro nesse projeto que em atos de mercância a quantidade é irrelevante. Né? Isso acontece inclusive hoje em Portugal, que tarifa, mas se o cara for pego vendendo um cigarro de haxixe na rua do comércio, ele vai preso como traficante. Então, o uso não é crime, mas a venda em qualquer sinceramente, o que vai mudar quando a polícia militar apresentar um garoto, né, pobre, negro, né, com uma pequena quantidade de droga, vai dizer que ele está sendo utilizado pelo tráfico? É essa construção que não vai ser feita pela polícia só, não. A polícia vai fazer isso, mas isso vai ser homologado pelo poder jurídico, que o tráfico está pulverizando a venda das drogas na favela, distribuindo pequenas quantidades, e eles vão construir que aquilo ali é tráfico, e vai continuar para esses que são estigmatizados como traficantes, tudo como está. Então não vou dizer que vai piorar, mas avanço zero. Além do mais, a gente tem que começar a entender que a teoria da diferenciação que difere usuários de traficantes, ela foi construída no período mais autoritário do proibicionismo. Foi na Convenção de 1961, né, onde os países signatários foram, né, obrigados a trazer para suas legislações essa distinção. Tanto que o Brasil, em 1976, né, mais de 10 anos depois, vai editar a Lei 6368 de 76, fazendo pela primeira vez uma distinção de tipo de tráfico e uso de drogas, né, porque antes essa distinção não era feita na legislação brasileira. Então, além de ser uma diferenciação arbitrária, assim como é arbitrária a distinção entre drogas lícitas e ilícitas, existem duas arbitrariedades do proibicionismo. Primeiro, a distinção entre drogas lícitas e ilícitas, porque não tem um saber no mundo que pode explicar por que o Rivotril é legalizado e a maconha é proibida. E também não existe como explicar essa distinção absurda de traficante e usuário. Por quê? Cara, se a pessoa está com um cigarro de maconha no bolso para fumar,
e a outra está sentada na mesma praça com um cigarro de maconha no bolso para vender, do ponto de vista da natureza, os dois estão fazendo a mesma coisa. Estão sentados na praça com um cigarro de maconha no bolso. Mas a reação que é construída culturalmente pela norma vai ser que um é um doente que precisa de um tratamento médico e que o outro é um criminoso hediondo que precisa cumprir longas penas de prisão. Isso é uma construção cultural. E isso veio também no momento, né, da declaração da primeira guerra às drogas, né, pelos Estados Unidos, né, na época era o governo Nixon, onde eles se declararam países consumidores, né, e declararam guerra a países produtores, que seriam países traficantes. Né? Essa distinção se dá primeiro no plano transnacional para legitimar a guerra e depois ela é incorporada através dessa convenção na legislação dos países membros. Ou seja, é uma coisa extremamente autoritária. E quando a gente fala de tarifação, nós estamos reforçando essa distinção autoritária. Então, acho que se eu for ver o que tem de aspecto mais negativo na tarifação, né, não seria nem o fato de não avançar. Não avançar nem chega a ser algo tão negativo. Acho que o mais negativo é a gente reforçar essa cultura de distinção entre traficante e usuário, como se o traficante fosse o grande problema, né, e o usuário fosse só, né, uma vítima que nem é, porque até hoje ainda responde como criminoso no Brasil, né? Até nesse momento o Supremo, aliás, essa semana ficamos sabendo que repautou para o dia 6 de novembro a discussão sobre a descriminalização do artigo 28, né? Na lei de drogas atual, só explicando para o ouvinte, o uso continua sendo um crime, com muitas aspas, porque ele não comporta pena de prisão, né? Ele só comporta aquelas penalidades de admoestação, aquelas coisas todas, mas está ali formalmente como crime, né? E foi levado ao Supremo um debate sobre a inconstitucionalidade do crime de uso, né? Então, assim, e parece que a tendência no Supremo é, de fato, reconhecer. Mas agora tem esse negócio só maconha, né? Não entendi nada. Tem um debate sobre isso. Alguns votos sinalizam só na direção da maconha, quer dizer, como se a lei distinguisse a maconha de outras drogas e tudo mais. Mas o que me preocupa, Orlando, a partir da tua fala, é que essa decisão, claro que ela será bem-vinda se ela descriminalizar, né? Evidentemente que sim, mas ela, de certa forma, reforça isso que você está colocando, né? Que é essa distinção, que ela é construída no dia a dia da atuação policial a partir de estereótipos, né? O usuário, ele é sempre o sujeito da classe média, que tem dinheiro na conta e que tem condição de justificar ter em sua posse 5 becks de maconha porque ele está indo para Búzios e lá ele não conhece ninguém que venda. Eu desafio. Né? E o traficante é o sujeito com características de... Enfim... Eu desafio alguém a identificar um morador de favela que tenha sido autuado como usuário. Eu não conheço, né? Estou há 20 anos na polícia, né? O usuário, ele tem um local dentro da cidade distinto do traficante, né? Morou na favela, ele vai ser estigmatizado como traficante. E eu acho que os efeitos serão os mesmos da atual lei, quando descriminalizou. Né? Despenalizou, talvez. Descriminalizou não, mas despenalizou para o usuário. A ideia é que você ia ter uma redução do encarceramento por drogas. Teve um aumento, porque hoje, né, e aí tem várias pesquisas, né, que mostram que a grande maioria dos traficantes são presos com pequenas quantidades de droga, o que também, né, acho que, vamos resolver isso tarifando? Não, porque a tarifação não vai retirar esse estigma do jovem da favela como traficante. Então, e a justiça, infelizmente, trabalha com esses estigmas. Perfeito. Orlando, o que você acha da... Bom, certamente que você já teve o desprazer de ler o projeto anticrime, eu odeio chamar esse projeto de anticrime, porque isso é um apelo publicitário, né? O projeto antipobre, antipreto, antifavelado dessa pessoa que hoje está lá na condição de ministro da Justiça. Acredito que ainda está, acredito que ainda estará no momento em que esse programa for ao ar. Você já teve a oportunidade de ler. De que forma você acha que esse projeto tem potencial de impactar na realidade dos autos de resistência e na realidade do enfrentamento a essa questão das drogas? E se sim, de que forma você acha que ele impacta? Não vai impactar, vai trazer aspectos que vão, em certo sentido, piorar muito a condição, principalmente do policial. E eu falo isso, né, talvez não tenha relação direta com o tema das drogas, mas na própria atividade policial, porque nós tivemos esse debate no último Congresso dos Policiais Antifascismo, onde uma guarda municipal, né, lá
do Rio Grande do Sul, ela falou da dificuldade que muitas das vezes, né, guardas municipais têm de enfrentar a resistência de pessoas para serem, né, abordados. E realmente, né, é algo muito ruim você ser abordado pela polícia. A primeira pessoa que quer saber, por que eu estou sendo abordado? Né? Mas a polícia, né, no seu dia a dia, ela trabalha abordando pessoas. E não é surpresa você ver vídeos, por exemplo, que mostram pessoas reagindo de forma violenta a uma abordagem. Se essas pessoas estiverem armadas, né, muitas delas poderão agir de forma, né, violenta e fatal contra policiais, estando elas armadas, né? Então, vamos parar para pensar, se essa quantidade de pessoas todas, né, isso não tem a ver com o projeto do Moro, isso tem a ver com o decreto das armas, que já foi considerado inconstitucional até, né, pela comissão e tal. Mas isso, então a gente vê o projeto do Moro também na perspectiva da condição do policial, né? Essa questão da legítima defesa, por exemplo, né, é algo que dá um sinal de um espectro maior de atuação de policiais no que diz respeito à legítima defesa. Isso é um sinal que está sendo dado aos policiais de que eles podem agir, né, com o uso, né, letal da força. Esses sinais é que nos preocupam, né? São sinais onde o poder político aponta para os policiais um poder maior de discricionariedade no uso, né, da força, principalmente da força letal. Isso para nós é preocupante porque nós sabemos que, no final das contas, quando essa ação letal for realizada em relação àquele inimigo construído, o policial vai receber prêmio, ele vai sair na foto do lado do governador, mas quando acontecer, né, de numa situação de uso da força, essa violência extrapolar para grupos, né, que não são, né, que têm as suas vidas ainda protegidas no ambiente social, o policial vai ser construído como um monstro. Então, quer dizer, é uma linha muito tênue, né, para que esse uso, porque isso já existe hoje, né? Se o policial mata alguém que é identificado como traficante, ele é o herói. Mas se por acaso ele matar alguém e a imprensa disser, olha, era um auxiliar de pedreiro, não era um traficante, como foi no caso do Amarildo, está todo mundo preso. E esses caras que, quando vão presos, recebem, né, o mesmo tratamento dos demais criminosos. São construídos como pessoas muito perigosas, né? Então, quer dizer, tem toda uma preocupação disso, dos sinais que esse projeto, né, dá no sentido de ampliação, né, do uso da força, inclusive letal, pela polícia. Essa não é uma reivindicação, por exemplo, dos policiais do movimento antifascismo, né? Não, eu sinceramente eu acho que nem só do movimento dos policiais antifascismo, né? Quando houve uma fala aqui no estado do Rio de Janeiro do governador, que ficou o negócio de tirar a cabecinha, né? Houve reação de snipers, porque nós temos snipers na polícia que muitas das vezes, vamos dizer, em situações excepcionais, devem ser empregados, né, como uma forma de garantia de proteger vidas também, né? Esses snipers, eles vieram imediatamente dizendo que a função deles não é essa. Claro, cara, o cara sabe, o sniper sabe, né, a importância da sua existência. Quem não sabe, muitas das vezes, é o poder político, né? Então, os policiais sabem que o uso da força, e aí não são só os policiais antifascismo, não. O policial enquanto trabalhador, eles sabem que o uso da força é algo que deve, ou pelo menos a grande maioria dos policiais, para não dizer que todos, né, mas a grande maioria dos policiais sabe que o uso da força é o que tem de mais elevado, né, na atividade policial, e por isso não pode ser banalizado, né? Sob pena, inclusive, de fazer com que o policial troque de lugar, né? De herói passe a ser vilão, né? Bandido. Então, acho que os policiais, eles, nesse sentido, acho que demonstram uma maturidade maior do que desse poder político, que muitas das vezes, né, você vê no caso aí que a gente está falando, tanto no nível estadual como no nível federal, é uma fala que vem do mundo jurídico,
Vamos lembrar isso, né? Porque esse mundo jurídico, né, ele tem sangue nos olhos, tem sangue na boca e tá com a mão suja de sangue. É disso que nós temos que falar, porque muitas das vezes o debate sobre a violência a partir de ações policiais é um olhar somente para a ação do policial que aperta o gatilho, como se o apertar o gatilho fosse uma passagem ao ato que é decidida no campo individual, somente pelo policial, né, ao mesmo tempo em que a gente está assistindo na televisão os comandos vindo do governo, vindo do ministro. Quer dizer, como é que a gente vai simplificar isso somente olhando para quem aperta o gatilho? Não, a gente tem que olhar também que existe uma política de Estado, né, que faz com que os policiais acabem ficando no pior lugar dessa política. E é esse o diálogo que nós queremos ter com os policiais. Nosso grupo dos policiais antifascismo está voltado para isso, meu amigo. Tu está no pior lugar. Para eles, né, que mandam atirar na cabecinha, para eles que querem ampliar o uso da força letal pela polícia, quando der merda, vamos falar assim, não sobra nada para eles. Estão muito bem protegidos, né? Quem fica na situação ruim, quem vai perder, né, a condição do trabalho, quem vai ficar encarcerado, quem vai ficar no pior lugar é o policial que está só executando a política, né? Legal. Orlando, queria muito te agradecer por essa entrevista enriquecedora. Eu acho que você traz inquietações para esse momento que calam fundo, né? Eu acho que você tem um lugar de fala privilegiado, né? É um delegado de polícia, é um acadêmico, é alguém que se dedicou ao tema de um ponto de vista teórico, mas é alguém que vive o tema no seu dia a dia. E é um militante, é alguém que faz disso objeto da sua própria mensagem política. Então acho que isso te torna uma pessoa super qualificada para falar sobre isso. E cheio de inimigos. Aí são ossos do ofício, né? É verdade. Enfim, mas isso te torna muito qualificado para falar sobre o assunto e você traz, a sua reflexão, as suas posições, elas nos inquietam porque elas estão absolutamente fora do senso comum. Né? A tua reflexão ela foge absolutamente do senso comum. Né? Um policial que fala que a polícia deve soltar, um policial que fala que a polícia deve ser instrumento de garantidor de direitos. Então, nesse momento, nessa conjuntura específica que o Brasil vive hoje, essa reflexão ela é muito preciosa. Então, assim, para esse podcast é motivo de prazer e de muita felicidade ter tido você aqui na nossa bancada. De maneira que eu te devolvo a palavra agora para você fazer as considerações finais. E eu te peço também, Orlando, como eu faço aqui sempre com nossos convidados, a indicação de um livro. A minha única exigência, Orlando, é que o livro não seja jurídico. Porque, com certeza, como você mesmo falou, o mundo jurídico tá com a mão suja de sangue. A gente quer oferecer para os nossos ouvintes uma leitura libertadora, uma leitura que transcenda e que fuja aí desse senso comum jurídico que nos trouxe até aqui. Então, devolvo a palavra aí, já te agradecendo muitíssimo por você ter aceito o convite, por você ter batido esse papo aqui com a gente, foi muito legal. Bom, Rafael, eu que agradeço, né, a oportunidade de dialogar, né, com os ouvintes e com você, principalmente, né, que você também é uma grande referência para todos nós no debate sobre segurança. É importantíssimo, né, hoje, a posição que você ocupa hoje na OAB, né, como presidente da Comissão de Segurança Pública. Isso para nós foi um grande ganho, porque é necessário também que aqueles que vão pensar a segurança façam isso de uma forma crítica, né, porque simplesmente a gente reificar, né, o que nos é colocado como modelo de segurança pública é a tragédia do nosso dia a dia, né? E a segurança ela nunca foi um vetor de transformação social, muito pelo contrário, segurança pública é sempre um vetor de manutenção da ordem das relações desiguais. Então, aqueles que pretendem um mundo diferente têm que obrigatoriamente ser críticos, né, de modelos de segurança. Né? Então, a crítica ela vai ter que ser sempre permanente, né? Porque qualquer modelo que a gente consiga construir de segurança pública, por mais progressista, vamos botar isso entre aspas, que possa parecer, nós não podemos perder a perspectiva de que é um modelo para manter as coisas como estão. Né? Então isso é até meio perigoso, né? Às vezes eu fico pensando assim, até que ponto, né, um esforço muito grande para a gente construir um modelo de segurança pública, democrático, né, garantidor de direitos, né? Isso tudo também, né, não é um esforço voltado para a manutenção, né, da ordem das desigualdades que nós vamos ter que enfrentar no nosso país. Né?
Então, Rafael, em relação, né, à indicação de um livro, acabei de ler um livro que eu achei muito importante para a minha formação, que é Raízes do Conservadorismo Brasileiro. A abolição na imprensa e no imaginário social, do Juremir Machado da Silva, historiador. Esse livro é muito importante porque ele vai traçar, né, um período aproximado entre um ano antes da decretação da Lei Áurea. E os debates que foram estabelecidos, imagina, num momento em que o mundo inteiro já tinha acabado com a abolição, o Brasil debatia o fim da escravidão. É mais ou menos o que vai acontecer com a gente na questão das drogas, né? Por isso que para mim foi muito interessante, porque os argumentos são muito próximos do que a gente vive hoje. Ali, por exemplo, dizia assim, mas o Brasil não é a Europa, né? Não está preparado. Não está preparado para isso, né? Então, o José de Alencar, o escritor, era do Partido Conservador e era o que construía os maiores argumentos contra o fim da escravidão, né, porque ele representava a bancada ruralista. Aliás, esse livro, ele mostra muito como as coisas no Brasil permanecem. Todo esse debate que a gente está tendo hoje da questão das drogas, tem a bancada ruralista, né, o Osmar Terra, não é à toa que esse cara está, né, mergulhado na questão das drogas, porque esse conservadorismo brasileiro, no meu ponto de vista, ele vem da manutenção da estrutura fundiária, né, e da questão do racismo no Brasil. Acho que o racismo e a questão fundiária são os alicerces do pensamento conservador no Brasil. E eles vão se repercutir em vários outros debates, inclusive esses, como das drogas, por exemplo. Por isso que é muito importante a leitura desse livro, porque ele vai mostrar como esse debate se deu lá na origem, né, no fim da escravidão. E tem um momento que José de Alencar fala, e aliás isso é hoje um desejo que eu tenho de um pós-doc, ele fala que a escravidão no Brasil era diferente da escravidão nos Estados Unidos. José de Alencar. Aliás, tem um livro que eu também indico, né? Cartas a favor da escravidão. São as cartas que José de Alencar escrevia para o imperador, para o Pedro II, usando argumentos contra o fim da escravidão, né? Também está editado, Cartas a favor da escravidão. José de Alencar dizia o seguinte, a escravidão no Brasil era diferente dos Estados Unidos porque lá, né, os negros, eles foram segregados. No Brasil, a escravidão não segregou os negros. No Brasil, não segregou porque nós tínhamos aqui, né, um Instituto da Alforria, que permitia, mesmo com a escravidão, que escravos alçassem a condição de cidadania. Cara, você lê isso, Marcelo, isso te remete a tantas coisas que a gente vê hoje, né, nesse racismo, né, sistêmico, institucional no Brasil, né, na forma como se coloca, né, o debate sobre cotas e outros debates que estão hoje em vigor e que usam esses argumentos que são de fundo racial e que têm na sua origem e que se mantém até hoje interesse na manutenção de uma estrutura fundiária, né, em nosso país. Eu acho que vale a pena a leitura desse livro porque ele pode dar, né, alguns caminhos para os debates que a gente está enfrentando hoje. Ótimo. Valeu. Então, eu vou colocar os 2 livros que o Orlando indicou ao final, vamos linkar no final do episódio. Vou linkar também o artigo que ele comentou, O que Resta da Ditadura, e vou linkar também Na verdade é um livro com vários artigos. É uma coletânea? É uma coletânea. Ah tá, então eu linko a referência. E também a entrevista de Marielle, que ele comentou no curso da entrevista, eu acho importante. Vamos linkar tudo isso aí para o ouvinte ficar super por dentro. Então, pessoal, só para lembrar, nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em praticamente todas as plataformas de áudio, né? Estamos na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube e do Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Quero aqui fazer um agradecimento especial às pessoas que me ajudaram na construção desse roteiro, que foram os amigos e advogados Fernando Matos, Pedro Donar e Luiz Guilherme. Agradecer o Léo, que está aqui cuidando da nossa parte operacional, e o Daniel, que veio nos visitar aqui do meio da entrevista em diante. É um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço, até a próxima semana no seu podcast Segurança dos Direitos. Até mais.